Aleluia, glória a Deus, amém. Já fomos tão abençoados, ministrados, não é? Povo que canta com o coração, com a alma e atrai a presença de Deus. Deus é atraído pelos nossos louvores e pelas nossas orações. Então, glórias ao Senhor. Eu trago um abraço lá da nossa igreja em São José dos Campos, São Paulo. São José fica a umas 4 a 5 horas de carro daqui, fica 100 quilômetros antes de São Paulo. Se você for para lá, você vai passar por São José, passa pelo meio da cidade, e passando pelo meio da cidade, a Dutra corta a cidade no meio. Do seu lado esquerdo, indo para São Paulo, tem um shopping muito grande chamado Vale Sul. Nossa igreja fica perto desse shopping, estão todos convidados, tá bom? Nós vamos orar pedindo ao Espírito Santo de Deus que ministre sobre nós. Você já conversou com o Espírito Santo? Tem gente que acha que não pode. A Bíblia diz que pode, tá? Não há nenhuma proibição de você conversar com o Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa de Deus. Então, eu vou dizer para você agora, fale com o Espírito Santo e diga: Espírito de Deus, ministra o meu coração. Deus tem um recado para você, você que está assistindo também. Deus tem um recado específico e especial para a sua vida nesta manhã. Talvez você já recebeu com algum desses louvores e orações e ministrações. Talvez você vai receber ainda. Talvez não vai ser nem a mensagem, vai ser o abraço de alguém, vai ser o carinho de alguém, vai ser alguma coisa que você vai receber de alguém, de alguma forma. Mas com certeza Deus quer ministrar a você. E talvez esta palavra, esta mensagem, seja aí o canal de Deus para falar ao seu coração. Estive orando por você, tá? Minha igreja também, e nós queremos atrair a presença de Deus para falar ao nosso coração. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, invocamos Tua presença, Senhor. E pedimos que o Senhor ministre sobre nós. E traga, a Deus, a Tua palavra, a Tua mensagem, o Teu querer, a Tua direção para nós nesta hora. Tudo que é bom, perfeito e agradável, nós queremos receber, invocamos do Senhor. E aquilo que não é Teu, tudo que atrapalha, distrai, nos afasta da Tua presença, todo pecado, tudo que não é bom, nós rejeitamos e repreendemos em nome de Jesus. Repreendemos os espíritos malignos, porque este lugar é santo, este tempo é santo, e nós nos santificamos ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, vamos falar sobre um caminho de cura e de restauração. Amém, acabou de ganhar um galardão. Pega aqui, querido, esse aqui também. Isso, deixa aí. Senão vai molhar. Pega aqui, esse caderno é de alguém, não vai molhar. Acabou de ganhar um galardão, ó. Amém. Bom, queridos, o nosso tema é esse, um caminho de cura e restauração. Eu quero começar dizendo que a Bíblia afirma que todos nós somos santos. Você já leu isso na Bíblia? Paulo, quando se apresenta às suas igrejas, nas suas epístolas, ele fala aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão na região da Galácia, aos santos de Éfeso, de Tessalônica, de Filipos e assim por diante. Então, Paulo chama esses irmãos de santos. Então, faz o seguinte, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: bom dia, São Fulano ou Santa Fulana. Diga aí. Bom dia, São Leonardo. Pastor, que coisa estranha, chamar a pessoa de santo, de santa. Sabe por que a gente acha estranho? Porque a gente vive numa cultura católica romana, para a qual santo é quem faz milagre, é quem vive separado, né? Não se comunica com as outras pessoas. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que santo é todo aquele que é separado por Deus para alguma coisa, separado para um uso especial, para uma tarefa, para uma vida especial. Consagrar nada mais é do que separar. Imagine que este violão seja consagrado.
Então alguém faz uma oração sobre ele, diz: Senhor, a partir de agora esse instrumento só será usado para o teu louvor. Ele foi consagrado. Ele continua sendo o mesmo violão, madeira, metal, tudo igual, não é? Mas ao mesmo tempo não é mais o mesmo violão. Então, quando nós nos consagramos, nós somos a mesma pessoa, o mesmo corpo, a mesma história, mas ao mesmo tempo não somos mais a mesma pessoa. Bom, Deus tem uma obra para a sua vida, Deus tem um projeto para você, e para que você possa cumprir este projeto, o Senhor quer consagrar você. Ele quer santificar você, Ele quer preparar você para a obra que Ele tem. Deus tem um projeto para a sua vida e Deus tem um projeto para esta igreja. Você acredita nisso? Você não vem aqui simplesmente para uma reunião. Você não vem aqui simplesmente para um culto. Você não vem aqui simplesmente executar algumas tarefas. Não. Você vem para fazer parte e ser parte da obra de Deus, o projeto que Deus tem para esta igreja, e neste processo Ele vai revelando a você qual é o projeto que Ele tem para a sua vida, para que você seja sal e luz neste mundo de trevas. Então, queridos, Deus quer tratar conosco e nos preparar para esta obra. Coloca o próximo aí, querida, por favor. Tá? A Bíblia fala de vinho novo e odres novos. Você lembra disso? Luciana está lá me ajudando. Lembra disso? Vinho novo e odres novos. Nós estamos pedindo: Senhor, nos dá o vinho novo, nos dá novas visões, nos dá oportunidade, nos dê pessoas, recursos. Nós estamos pedindo esse vinho novo. Você está pedindo? Eu peço muito a Deus esse vinho novo, novos sonhos, projetos. Mas, queridos, tem um pastor que diz assim: a unção pode matar. Se você não estiver pronto para este novo vinho, para essa nova oportunidade, pode ser até pior do que não receber. Então, nós precisamos estar prontos para isso. Você sabia, por exemplo, que quem ganha na loteria, se a pessoa era pobre, e ela ganha na loteria, quase que todos, em 2 anos, desperdiçam aquele dinheiro? Quase 2 anos ele volta a ser pobre, 2, 3 anos. Sabe por quê? Porque ele não estava preparado, ele não sabe ser rico, ele não sabe cuidar do dinheiro, ele tem o dinheiro, mas não sabe cuidar. Ele só gasta, ele desperdiça, ele não investe. Então, não adianta pedir vinho novo se você não estiver pronto para isso. Se você não estiver capaz de receber esta bênção. O vinho novo é para quem é odre novo, senão você pode arrebentar. Então é preciso trabalhar essa questão. Eu recomendo para vocês a leitura de um livro. Pode colocar, Luciano, por favor. Esse livro aí fala disso, Avivamento do Odre Novo. O pastor Marcos Borges Cote tem um ministério fantástico em Curitiba sobre isso. Recomendo este livro, é muito bom. E, queridos, nós vamos trabalhar hoje na nossa mensagem essa ideia do preparo de Deus para recebermos o vinho novo. Vamos trabalhar, vamos verificar como que Deus trabalha em nossas vidas para que isso aconteça. E nós vamos usar uma das mais poderosas simbologias da Bíblia sobre isso, que é o tabernáculo no deserto. Você lembra da história, né? O povo de Deus sai do Egito, no Êxodo, e quando eles estão caminhando no deserto, Deus dá orientações específicas como construir um lugar de culto, de adoração, chamado de tabernáculo. Então, você pode ver ali a partir de Êxodo 21, todos os detalhes da construção daquele tabernáculo. Cada detalhe, Deus mesmo orientou Moisés lá no Monte Sinai como construir aquele tabernáculo. Cada detalhe, cada material, cada utensílio, tudo detalhado. Então, Deus orienta as dimensões, tudo que vai ser feito, e a função de cada objeto, e a função de cada pessoa que vai trabalhar lá. E, queridos, se você analisar detalhadamente o tabernáculo, você vai ter vários símbolos, vários recados de Deus através daquela construção. Ali mostra a obra redentora do Senhor. E tá, você pode ver aí que tem esses espaços, né? Um primeiro lugar chamado o pátio, onde você tem um altar, um lavatório, depois um lugar chamado lugar santo, onde você tem candelabro, altar de incenso, mesa de pães, e o lugar santo dos santos,
onde ficava a Arca da Aliança. Cada um desses lugares, cada um desses objetos tem uma simbologia da obra redentiva de Cristo e também da ação do Espírito Santo sobre nós. E também, como vamos ver agora, o santuário, lá o tabernáculo, representa o nosso processo de preparação para o que Deus tem para as nossas vidas, os estágios que Deus está trabalhando em nós, onde Deus está trabalhando em nós para esse caminho de cura, de libertação e de restauração, tá? Então você vai ter uma aula aqui sobre simbologia da Bíblia, do tabernáculo, e ao mesmo tempo nós vamos analisar como Deus trabalha conosco nesse processo de nos preparar para sermos odres novos, vasos novos, para receber o vinho novo. Então acompanha comigo aqui. Peça a Deus cura e restauração. Como? Coloca o primeiro aí, Luciana. Primeiro você vai dizer assim: Senhor, sonda-me. Repete comigo: Senhor, sonda-me. Sonda-me. Onde é que acontece essa oração? Acontece na tenda. Eram milhares e milhares de tendas que ficavam ao redor do tabernáculo. Milhares. Veja que tinham pelo menos 2 milhões de pessoas ali. Pelo menos, alguns falam de 3, de 4 milhões, pelo menos 2 milhões. A Bíblia fala que foram 600 mil homens que saíram do Egito. Só eram contados os homens do sexo masculino a partir de 20 anos de idade. Então, jovens, adolescentes, crianças abaixo de 20 e mulheres não eram contados. Tinham pelo menos 2 milhões. Então, aquele povo estava em milhares de tendas ao redor do tabernáculo. O que a tenda representa? Salmo 139, coloca aí, diz: Senhor, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. A tenda é o lugar da oração, onde você busca a Deus no secreto, onde você tem a consciência da presença de Deus, dos seus pecados e de uma chamada de Deus para a sua vida. O sonda-me normalmente acontece quando você está sozinho. Às vezes acontece na coletividade, mas geralmente é quando você está sozinho, quando você está em oração, quando você está em jejum, quando você está buscando neste lugar secreto. Quando Jesus fala, vai para a sua casa, fecha tudo, fica lá sozinho com Deus, Ele está dizendo, fique na sua tenda, no lugar secreto, e lá peça ao Senhor, sonda-me. Revela as áreas da minha vida doentes, enfermas. Revela o meu passado, onde eu preciso tratar de algo. Revela o meu coração. Mostra-me também tua vontade, teu plano, teu projeto para a minha vida. A tenda é o lugar da busca de Deus. É o lugar onde a gente tem intimidade com Deus. Queridos, ninguém vai avançar no reino de Deus sem intimidade com o Senhor. E ninguém alcança intimidade sem consagração, sem oração, sem jejum, sem busca. Sabe, há muita coisa neste mundo nos distraindo da presença de Deus. Aliás, eu acho que nós somos a geração que tem mais distração na história da humanidade, não é? Você tem uma distração aí no seu bolso, na sua bolsa, não tem? Te distrai toda hora, o tempo todo. Não é verdade? Aqui você vê filme, lê livros, conversa com as pessoas, vê o que está acontecendo no mundo inteiro. Isso aqui é uma grande distração, cuidado com isso. Outra grande distração é entretenimento, né? Nenhuma outra geração teve tanto entretenimento. Tem gente que passa a madrugada vendo série de Netflix e tal, mas não tem 5 minutos para orar, para ler a Bíblia. Não estou sendo contra você ver um filme, uma série, de jeito algum, mas se você não tem tempo para Deus, mas tem tempo para tanta coisa, para passear, para conversar, para se relacionar com as pessoas, e você não tem tempo para Deus, você não vai conseguir receber de Deus a direção. Deus não vai falar ao seu coração. Não adianta chegar aqui, ajoelhar, levantar a mão e dizer, Senhor, Senhor. Aqui Deus vai revelar algumas coisas, eu espero que Ele revele nesta mensagem, mas há coisas que Ele só vai revelar
lá no seu quarto, no seu secreto, na oração, no choro com Deus, na confissão de pecados. Então a tenda é o lugar de dizer: Senhor, sonda-me. Aí, quando você está nesse tempo, você vai fazer a segunda oração. Depois que Deus te visita, depois que Deus fala com você, que Deus revela seus pecados, que Deus te mostra que precisa ser tratado, você, depois de fazer essa oração, onde Deus ministra sobre sua vida e diz: olha, eu quero te usar para esta, aquela coisa, mas você primeiro tem que tratar disso e disso aqui. Depois você vai fazer a segunda oração, você vai dizer: Senhor, quebranta-me. Vamos falar juntos? Senhor, quebranta-me. O que é essa oração do quebrantamento? É quando você vai sair da sua tenda e você vai entrar no arraial. O que era o arraial? O arraial era aquela região, aquela área onde o povo morava ao redor do tabernáculo, onde ficavam as tendas, ali era o arraial. O arraial, queridos, é um lugar muito importante. Em Salmo 51, 17, diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus odeia a soberba, Deus odeia o orgulho. A Bíblia diz que é Deus que resiste ao soberbo. Não é nem Satanás e nem o homem, é o próprio Deus. O pecado original de Satanás foi o orgulho, a vaidade. Deus odeia aquele que vive se engrandecendo, falando de si mesmo, o tempo todo se vangloriando. Deus odeia essa atitude. Agora, Deus ama o quebrantamento. Deus ama a confissão. Arraial é local de confissão e de sacrifício. Pensa comigo. Moisés tinha dito, Deus falou para Moisés, Moisés falou para o povo: quando você souber que cometeu com pecado, você vai pegar um cordeirinho de 1 ano lá do seu rebanho. No arraial tinham as tendas e as pessoas tinham os seus animais ali. Muita gente, muito animal. Você vai pegar o seu cordeirinho e você vai até o altar, até o tabernáculo para sacrificar. Agora pensa comigo. Vamos imaginar um hebreu chamado Jacó. Um nome comum naquela época. Jacó está na tenda, orando, e Deus fala para ele: Jacó, quero trabalhar em sua vida, mas tem esse pecado aqui, que você precisa tratar. Lá na tenda, Deus sonda o coração de Jacó e revela o pecado. E Jacó reconhece isso. Mas agora Jacó tem que sacrificar o cordeiro, porque ele sabe que é dessa forma, naquela época, que Deus tratava. Hoje é através do sacrifício de Jesus. Mas naquela época era sacrificar o cordeiro. E Jacó pega o seu cordeirinho lá no seu rebanho, do lado da sua tenda, e ele sai. E ele sai com o cordeirinho. E ele sai da sua tenda até o tabernáculo. E ele vai carregando o cordeirinho em direção ao tabernáculo. Seus vizinhos estão vendo. Sua família está vendo. Para onde vai Jacó? E ele está com o cordeirinho na mão. Para onde ele vai? Vai para o tabernáculo. Olha, e o que será que ele fez? Traiu a mulher? Roubou alguma coisa de alguém? O que será que Jacó fez? Jacó está lá, no meio do arraial, num caminho de humilhação. Todas as pessoas vendo. Ele está lá naquele caminho. Todos estão vendo. Se ele está com o cordeirinho na mão e está indo para o tabernáculo, é porque ele vai sacrificar. Se ele vai sacrificar, é porque ele cometeu algum pecado. E que pecado que ele cometeu? Era fácil, gente, fazer isso? Pensa comigo, era fácil? Pense que você tenha que confessar um pecado e os seus amigos vão saber, seus irmãos na igreja vão saber. É um caminho de humilhação, é um caminho difícil, é um caminho complicado, mas é um caminho de cura. É onde nós nos expomos. Pastor Cote, esse do livro que eu falei, ele diz o seguinte: coloca aí o escândalo da nossa humilhação. Pode colocar aí do Cote: o escândalo da nossa humilhação tem que ser maior do que o escândalo do pecado. É outro texto, Luciana, vê se você consegue colocar aí. O escândalo da nossa confissão precisa ser maior que o escândalo do nosso pecado. Não existe cura sem confissão.
E algumas delas têm que ser públicas. Algumas delas você tem que se humilhar. Tem gente que diz, se eu falar com Deus está bom. Não, nesse não, pode voltar lá em Tiago. Se eu falar com Deus está bom. Eu já confessei para Deus, não preciso mais. Não preciso mais. Aprenda uma coisa comigo aqui. Deus perdoa os pecados. Mas a cura, muitas vezes, só acontece quando você confessa para outras pessoas. Você confessa para Deus e obtém perdão. Mas cura, pela vontade de Deus, você só recebe quando você confessa para outra pessoa. A maioria das pessoas pensa, não, eu já falei com Deus, já me resolvi com Deus, já pedi perdão, eu me arrependi de verdade. Eu acredito nisso. Eu acredito que você se arrependeu. Eu acredito que você confessou e pediu perdão. Eu acredito. Mas a Bíblia diz que se você não confessar o próximo, você não é curado. Você pode ser perdoado, mas não é curado. É o que está aí. Então, queridos, você precisa fazer o caminho do arraial. A Bíblia fala lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, que havia um general da Síria chamado Naamã. Lembra dele? Naamã era um general poderoso, vitorioso, e ele tinha uma escrava hebreia, e Naamã era leproso. E a escrava disse, olha, lá na minha terra tem um profeta que cura, se o meu senhor for falar com ele lá, será curado. E Naamã então fala com seu rei e sai da Síria com cavalos cheios de presentes e vai em busca do profeta, é o profeta Eliseu. E ele vai no rei e diz, olha, eu sei que aqui tem um profeta que ora e que cura, e eu quero falar com ele. E o rei então orienta, e eles vão falar com Eliseu. E Naamã chega com todos os seus cavalos, a sua comitiva imponente, na porta da casa de Eliseu. E diz, olha, viemos aqui pedir a bênção do profeta. E Eliseu, sem sair de casa, manda recado, ó, diz para Naamã, para ele ir lá no Rio Jordão tomar 7 banhos. Quando ele tomar 7 banhos, ele vai ficar curado. E Naamã fica indignado. Como é que é? Eu pensei que ele ia sair de lá, da casa dele, ia botar a mão sobre a minha cabeça, ia fazer uma oração, ia fazer aqui todo um processo, tal, 7 cultos de libertação, alguma coisa assim. Mas ele demandou esse recado, nem veio falar comigo. E mais, mandou eu tomar banho nesse riachinho aqui. Tem rio melhor na minha terra, não vou tomar banho nada, vou embora. E ele está indo embora, e os seus soldados dizem, meu senhor, ele não pediu nada difícil, ele só pediu para tomar banho nesse rio aqui. Mas era extremamente difícil para Naamã fazer isso, sabe por quê? Você já viu um corpo com lepra? Como é feio. Agora pensa, Naamã está com a roupa de general. Ninguém vê suas lepras. Mas agora ele tem que tirar. Tem que tirar a roupa, tem que tirar a farda, tem que tirar as medalhas, os medalhões, ele tem que tirar a roupa, ele tem que tirar a armadura. E ele tem que ficar quase que pelado na beira do rio. A criançada está tomando banho lá e está vendo Naamã pelado, cheio de lepra. As mulheres estão lavando a roupa lá no rio e estão vendo Naamã pelado, cheio de lepra. Os seus soldados talvez nunca viram Naamã sem roupa, talvez nunca viram suas lepras, e agora ele tem que mostrar para todo mundo. Esse era o problema. É isso que doía na alma de Naamã, mostrar suas lepras. Mas ele obedece. Ele obedece. E ele toma 7 banhos no Rio Jordão. E diz a Bíblia que quando ele sai do 7º banho, sua pele está igual a pele de um bebê, de uma criança, lisa, sem lepra. O que foi que curou Naamã? Foi o rio? Não, foi o caminho no arraial. É isso que curou Naamã. O caminho do quebrantamento e da humilhação. Queridos, 2004, 2005, eu estava esgotado, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente esgotado. Eu era um dos pastores de uma igreja de quase 3.000 membros.
eu era professor e diretor de um seminário. Eu era líder de um ministério de treinamento que dava curso, palestra no Brasil inteiro. E ainda era funcionário, servidor público, trabalhava na Justiça Federal, né, era servidor concursado da Justiça Federal. E aquilo era insano, né? Hoje eu reconheço que era insano aquele estilo. Eu não tinha férias, eu não tinha folga, eu não tinha descanso, eu trabalhava dia e noite tentando dar conta disso tudo e dava conta. E eu estava numa insanidade nesse trabalho todo, eu estava extremamente cansado, esgotado, a ponto de eu não querer saber mais de ministério, não querer saber de igreja. Eu mal tinha conversa com a minha esposa, com meu filho adolescente. Era uma vida assim insana, querendo servir a Deus, mas de uma forma errada. E eu estava esgotado, e eu queria largar tudo, largar a igreja, largar a família, largar tudo. E nesse processo, cheguei a sair da equipe pastoral que estava lá, cometi erros, eu estava esgotado, mas Deus mandou pessoas para me ajudar. Graças a Deus, antes de eu me destruir de vez, de me acabar, Deus mandou pessoas para falar comigo. E elas foram me ajudando com aconselhamento, com oração, eu fui me recobrando, eu fui descansando, mas Deus queria que eu fizesse o caminho pelo Arraial. Eu fui procurando todo mundo e confessando meus erros, minha família, meu pastor, as pessoas que trabalhavam comigo, e foi um tempo de cura. Eu me lembro bem que a igreja fazia muitos eventos grandes, ainda faz, e tinha um evento em 2005 que nós recebemos 2.600 líderes de todo o Brasil. Era quase a membresia toda da igreja, só de gente visitando a gente lá. E nesse processo de cura, de restauração, de confissão, eu não estava liderando nada na igreja. Eu era um dos principais líderes da igreja. E eventos como esse, eu era um dos coordenadores. Eu chegava a coordenar 40 oficinas. Era preletor, dava palestra também em oficinas. E eu não estava na liderança, eu estava no Arraial. E aí eu resolvi ser voluntário desse evento. E o meu trabalho, durante 3 dias, era cuidar de uma estande de livros. Uma estande de livros, perto da livraria. E as pessoas passavam, pastores que me conheciam do Brasil inteiro, Ricardo, beleza, que palestra que você vai dar? Eu falei, não vou dar nenhuma palestra. Que oficina que você vai dar? Nenhuma. Você está coordenando o quê? Nada. O que você está fazendo? Estou cuidando dessa estande de livros aqui. Aí o cara olhava assim, está meio, sei lá, deixa para lá, né? Vamos embora. E eu me lembro que no primeiro dia, eles davam um ticketzinho para o almoço, para os voluntários. Gente, eu trabalhava na Justiça Federal, eu não precisava daquele ticket, eu ganhava muito bem. Mas eu queria trabalhar igual todo mundo. E eu fui na primeira pessoa para pegar o ticket. Eu vim pegar o ticket do almoço. Não é comigo não, é com fulano. Aí eu fui lá no outro fulano. Vim pegar o ticket do almoço. Não é comigo não, é com o ciclano. Aí eu fui na terceira pessoa. E eu peguei aquele ticket. Depois de falar com 3 pessoas. Antes eu tinha um crachá que me permitia entrar em todo lugar, comer de graça e tal. E eu fui para o banheiro e eu chorei. Eu disse, Deus, eram os líderes dessa igreja e agora sou um voluntário. Eu tive que ir em 3 pessoas pegar esse ticket, que eu nem preciso dele. Mas esse é o caminho do Arraial. E eu vou fazer. Lavei meu rosto, almocei, voltei para o meu posto. Você tem que se humilhar, se você quiser que Deus te restaure. Humilhação é importante. Mas não para aí. Tem mais caminho. Depois de receber de Deus na tenda, Deus sonda-me. Depois de fazer o caminho do Arraial, quebranta-me. Aí você chega no pátio, coloca aí. E no pátio você diz, Senhor, transforma-me. Repete comigo, Senhor, transforma-me.
O que era o pátio? O pátio era essa área, está vendo aí o desenho? Essa área delimitada ali por uma cerca, onde ficava o templo, o santuário, né? Não era o templo ainda, o santuário. O pátio era o primeiro estágio dentro do santuário. O santuário tinha 3 partes: pátio, lugar santo e santo dos santos. E lá no pátio, Deus transforma. 2 Coríntios 3,18 diz assim: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Lá no pátio tinham 2 utensílios: o altar de bronze, era onde eram feitos os sacrifícios. Os animais eram mortos e eles eram queimados nesse altar. Então, o sangue se derramava ali, naquele altar, e o animal era sacrificado ali no altar de bronze. E também, neste mesmo lugar, no pátio, tinha o lavatório de limpeza. Veja, era muito sangue, se espalhava sangue para todo lado, o sacerdote ficava ensanguentado. Então, depois de fazerem o sacrifício, os sacerdotes se lavavam cerimonialmente nesta pia, neste lugar de lavagem. Bom, o que significa esse pátio? Esse pátio é a cruz, é o lugar do sacrifício, é onde aquele cordeiro que era levado era sacrificado e morto. O pátio é o lugar da expiação do pecado, é o lugar onde nós realmente encontramos a expiação dos nossos pecados em Jesus. Naquela época era o animal inocente sacrificado, em Jesus se cumpriu, e ali nós entregamos os nossos pecados, porque a entrega do cordeiro era a entrega do pecado. Ali o pecado morre, o sacrifício é feito, e há uma limpeza cerimonial, que hoje é simbolizada pelo batismo. É aqui, né? O batismo simboliza essa limpeza, esse novo nascimento, a limpeza ao Senhor. É ali onde você entrega sua vida, seu problema, seu pecado, sua luta, sua dificuldade, sua luta com o erro, sua luta com o vício, suas fraquezas, os abusos que você recebeu, seu sofrimento, sua tristeza, sua derrota. É ali onde você coloca no altar tudo que simboliza a morte. E ali morre em Jesus. Então é o lugar onde a gente com fé se aproxima e diz: Senhor, eu confio, eu creio. Depois de ter ouvido tua voz na tenda, depois de ter feito caminho no arraial, eu confio que aqui há o sacrifício e aqui eu entrego. Queridos, na conversão nós fazemos isso. Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, mas nós temos que continuar fazendo continuamente isso em relação a outras coisas. Você tem que levar para a cruz o seu pecado, que você vai lutar com ele até Jesus voltar ou até você morrer. Você tem que levar para a cruz suas dores, suas decepções, seus traumas, os abusos que você sofreu, sua tristeza, seu mal-estar. Você tem que levar para a cruz diariamente isso e entregar ao Senhor tudo que perturba a sua mente e o seu coração. Não trabalhe sozinho nisso. Quando a pessoa levava o animal para ser sacrificado, tinham lá os sacerdotes para ajudá-lo naquilo. Você precisa de ajuda, você tem liderança que te ajuda. Você pode pedir a Deus, Ele vai enviar alguém para ajudar você. Então, ali é o lugar do quebrantamento, aliás, ali é o lugar da transformação. Mas não para aí, nós estamos falando de um processo, né? Veja, você está na tenda, lá na tenda, e você fala com o Senhor, Ele te revela. Aí você faz o caminho da humilhação no arraial, onde você se quebranta. E você chega até o primeiro estágio do tabernáculo, onde você é transformado. Acabou não, pastor? Não. Tem mais 2 estágios. Você chega no lugar santo, onde você diz: Senhor, enche-me. Diga comigo: Senhor, enche-me. Efésios 5, 18 a 20,
Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No lugar santo tinham 3 objetos: o candelabro, chamado de menorá, o candelabro. Ele tinha aí 7 lugares de iluminação, né? Aquelas cubinhas ali, você colocava azeite, era um azeite especial, e aquilo era queimado dia e noite, aquele menorá nunca apagava, sempre era renovado o azeite lá, ele ficava aceso o tempo todo. A mesa com os pães da proposição, tá? Eram mesas onde se colocava pão fresco também, todos os dias pães frescos eram colocados lá. E o altar de incenso, o lugar onde tinha incenso, e o incenso subia e enchia o ambiente com aquele cheiro do incenso todo o tempo. Este lugar, o lugar santo, onde somos enchidos, e cada um desses objetos tem um simbolismo, ele representa primeiro a luz que nos mostra a verdade, a luz do menorá. Veja, quando nós nos quebrantamos, quando nós nos enchemos, quando nós nos entregamos, nós começamos a enxergar diferente. Através da sua palavra, Deus vai nos revelando verdades, Ele vai nos orientando como viver. Há uma luz que nos direciona. Neste mundo de trevas, neste mundo cheio de engano, neste mundo cheio de mentiras, onde você ouve mentira dia e noite na televisão das pessoas, onde você ouve mentira dia e noite nas redes sociais, na internet, neste ambiente saturado de mentira, você precisa da luz para enxergar melhor. Mas não é só isso, você precisa de alimento, de revestimento, de força espiritual, para vencer as trevas, para se manter na presença de Deus. Você precisa de alimento. Jesus falou que Ele era a luz do mundo e o pão da vida, no lugar santo. Então você precisa deste alimento, você precisa se alimentar. Qual é o alimento? As orações, os cultos, a comunhão com a igreja, o ambiente que nós temos estando com o Senhor, nos pequenos grupos, nas células, nos ministérios, este ambiente saturado da presença do Senhor, um ambiente cheio de luz, nós nos alimentamos para enfrentar o erro, o pecado e para estarmos prontos para o ministério que Deus tem para nós. Mas também tem um altar de incenso. Veja, aquele incenso subia. Na Bíblia, incenso é símbolo de orações que chegam ao Senhor. E o cheiro do incenso tomava conta de todo aquele ambiente. O incenso representa a oração e a presença do Senhor, a glória Shekinah do Senhor, que preenche todos os ambientes. Você precisa da luz, você precisa do pão, e você precisa da presença de Deus, que é alcançada pela oração, pela busca. Lugar santo, onde você diz: Senhor, enche-me. E finalmente, olha só o processo, gente. Primeiro eu estou na tenda, conversando com o Senhor. Nesse lugar Deus fala o quê? Senhor, sonda-me. Aí eu tenho consciência do que Deus quer fazer na minha vida, eu caminho pelo arraial. No arraial eu digo o quê? Senhor, quebranta-me. E aí eu chego no primeiro local do lugar santo e diz o quê? Senhor, transforma-me. Aí eu vou para o lugar, estava no pátio, né? Transforma, vou para o lugar santo. Deus fala o quê? Enche-me. Agora eu estou pronto para entrar no lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. E aí eu posso dizer: Senhor, usa-me. Diga comigo: Senhor, usa-me. Isaías 6:8. Ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Lembra do encontro de Isaías com o Senhor, capítulo 6 de Isaías? Ele chega na presença do Senhor, e a glória de Deus está tão forte lá, os serafins estão lá,
e ele tem consciência do seu pecado. Ai de mim, ai de mim. E aí vem a brasa do Senhor e queima a sua boca, e ele agora está purificado. E agora vem a chamada: você que foi purificado, que viu minha glória, eu estou chamando você. Neste lugar, Deus está nos capacitando para o que Ele realmente quer. Ele está ali, o estágio final da nossa preparação. No lugar santíssimo ficava a arca da aliança, a arca do Senhor, símbolo da presença do Senhor. Lembre-se que a arca, ela era visitada uma vez por ano, no dia de Páscoa, pelo sumo sacerdote que fazia um sacrifício ali. Por todo o povo, uma vez por ano, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Mas a Bíblia diz que quando Jesus, ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou, o acesso entre o lugar santo e o santo dos santos ficou aberto. Todos podem entrar agora neste lugar. E lá no lugar santíssimo, no santo dos santos, dentro da arca, tem 3 coisas. Tem as tábuas da lei, o pote de maná e a vara do sumo sacerdote Arão que floresceu. Cada um desses objetos também tem um símbolo. Primeiro temos as tábuas da lei. O que as tábuas da lei representam? A visão específica de Deus para a sua vida, a direção de Deus. Porque Deus tem uma tarefa, Deus tem um propósito, Deus tem uma meta para você, e Ele vai revelar especificamente o que você precisa. Deus está revelando uma visão para esta igreja. Ele está dando um direcionamento para essa igreja. É no lugar santíssimo que isso acontece. Deus vai te dar uma direção depois de todo o processo que você vive. Também lá está o pote de maná, o sustento. O pote do maná significa assim: eu vou dar o que você precisa para você cumprir o ministério que eu tenho para você. Eu vou dar o que esta igreja precisa para ela cumprir o projeto que eu tenho para ela. Eu vou dar. Não vai ser o planejamento, não vai ser a contabilidade, não vai ser o recurso ou o patrimônio que você tem. Eu vou dar este maná, ele vem do céu. E aí você vai alimentar-se do maná, que é o sustento para o seu ministério. E você vai pegar na vara de Arão. A vara de Arão representa a unção e a autoridade. Deixa eu te contar a história. Os líderes de Israel questionaram: por que só Arão pode ser o sumo sacerdote? Por que ninguém de outra tribo pode ser? Alguém de outra tribo não pode ser? Por quê? Porque só ele. E Moisés diz: porque Deus escolheu ele. Mas nós não aceitamos isso, nós queremos que todos participem. E aí eles propõem o seguinte: Deus orienta, pega um líder de cada tribo, bota as varas na minha presença. A vara significa unção, autoridade, No inglês é staff, a sua autoridade, a sua unção. A vara representa a sua comissão. Lembra a vara de Moisés que fazia milagres? A vara representa a autoridade. E aí colocaram todas aquelas 12 varas na presença de Deus. A vara de Arão floresceu, saíram folhas, amêndoas daquela vara. E o povo viu: bom, Deus fez um milagre, uma vara aqui de madeira seca, sai agora vida. Este é aquele que Deus escolheu. A unção de Deus, o direcionamento, o comissionamento de Deus. Não faça nada menos que Deus te dê ordem para isso. Tem gente doida, sem juízo, que, por exemplo, vai afrontar potestades e principados sem que Deus mandasse fazer isso. Tem gente que vai para batalhas espirituais para a qual não está pronto, a armadura não está completa. Você tem que ir para onde Deus manda, no momento certo, do jeito certo, à medida da sua autoridade espiritual. Tem gente que chegou hoje na igreja, amanhã já quer pregar. Não tem unção para isso ainda não. Tem gente que chegou hoje na igreja, amanhã já quer liderar. Não tem essa unção. Tem um tempo, um processo de quebrantamento, que para cada um vai demorar um tempo certo. O apóstolo Paulo, quando se converteu, era o homem mais capaz da sua geração, o homem mais brilhante, o mais inteligente, o mais bem preparado de toda a sua geração. Mas sabe quanto tempo Paulo teve que esperar para liderar na igreja? 10 anos.
Ele achava que já estava pronto. Ele escrevia: eu que fui um líder fariseu, eu que fui criado aos pés da Gamaliel, eu sou o cara. E o Espírito diz para ele: ninguém vai te ouvir. Os judeus não vão te ouvir porque acham que você é um traidor. Os cristãos não vão te ouvir porque acham que você, os cristãos judeus, porque você é um perseguidor da igreja. Vai para o caminho da humilhação. Aí sabe o que Paulo tem que fazer? 3 anos no deserto estudando. Depois ele volta para Tarso, sua cidade, sabe por quê? Ele foi fazer um tempo de recuperação lá. Quantas pendências não devia ter na sua casa, na casa dos seus pais, com seus irmãos? Quantas pendências, quanto pedido de perdão, que ele era um cara orgulhoso, arrogante, ele não teve que fazer. Ele volta para sua casa, para Tarso, para se acertar com a sua família, para resolver as pendências do seu coração. Os estudiosos dizem que Paulo era filho de judia, por isso era judeu, mas seu pai era um soldado romano. Então devia ter algumas crises naquela casa, algumas pendências ali. Ele volta para Tarso, lá ele resolve a situação com a sua família. Aí depois o que ele vai ser? Ele vai ser auxiliar de Barnabé em Antioquia. Primeiro ele vai estudar. Ele, o cara, né? Vai estudar. Depois vai pedir perdão para a família, vai se acertar. Depois vai ser auxiliar de Barnabé. O cara agora é auxiliar de Barnabé. Sim, senhor, não, senhor. E aí o Espírito diz: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu comissionei. Aí a igreja envia os dois. Se você ler bem o livro de Atos, você vai ver que no início da primeira viagem missionária, o texto fala Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. No meio da primeira viagem missionária, a coisa muda. Agora é Paulo e Barnabé. Foi no meio da primeira viagem missionária que a chave girou e Paulo se torna então o líder que Deus tinha para a vida dele ser. Tem um tempo certo, tem o jeito de Deus, e esse jeito de Deus passa por humilhação, passa por quebrantamento. A vara é dada para quem se quebranta. É no lugar, lá no Santo dos Santos, onde as nossas feridas são curadas, onde somos redimidos de toda a pendência. Veja, já fomos salvos, a salvação aconteceu no pátio lá, na transformação do pátio, entendeu? Você saiu da tenda, onde você recebe de Deus uma direção, você passa pelo arraial, tempo de humilhação, de quebrantamento, você chega lá no pátio, tempo de libertação do pecado, mas ali começa um processo que continua no lugar santo, onde você vai sendo cheio do Senhor, até que chega no estágio final, no Santo dos Santos, onde realmente aí sim você já resolveu as pendências da sua vida e você está pronto para assumir o destino que Deus tem para a sua vida. Vou pedir à banda que já chegue aqui e a recepção fica pronta aí para entregar. Vocês vão receber um cartão. Vocês vão receber um cartão como esse aqui e vão receber um cartão e canetas. Preste atenção em mim, enquanto você recebe, preste atenção em mim. Percorra o caminho de cura e restauração. Primeiro você precisa dar espaço para Deus na tenda. Lá na tenda, no lugar secreto com Deus. Depois você precisa fazer o percurso do arraial, levando o seu cordeirinho, passando pelo processo de humilhação diante de Deus e de todos. Depois você precisa entrar no pátio, é o lugar do sacrifício, da oferta, onde você deixa aos pés do Senhor sua vida, seus projetos, tudo você leva para a cruz, seus sonhos pessoais, seus projetos, você deposita aos pés da cruz. Até que você chega no lugar santo, onde você tem a luz, a direção de Deus, representada pelo candelabro. Você se alimenta diariamente do pão da vida, representado pela mesa de pães da proposição, e onde você vive um tempo de oração, de quebrantamento, mais ainda, que é o altar do incenso. Após isso, você entra no lugar santíssimo, onde Deus vai revelar a visão que Ele tem para você, o projeto, representado pelas tábuas da lei. E lá também você vai comer
do sustento de Deus. Deus vai sustentar esse projeto que Ele tem para você. Talvez você pense, é impossível, não dá para fazer, não tem condições. Deus é que vai dar, o maná vem do céu. E finalmente, você recebe a vara. A vara é símbolo da sua unção, do seu comissionamento, da sua autoridade. Dentro da arca estão essas coisas. As tábuas simbolizam a visão, o maná, o sustento, e a vara, a unção, lá no lugar santíssimo. Nós vamos cantar uma música, e enquanto cantamos, eu vou pedir que você faça algo. Escreva neste papel quais são as coisas que você tem que entregar ao Senhor, que estão atrapalhando você de viver o sonho de Deus para a sua vida. É pecado? Coloque aqui. É medo? Coloque aqui. É trauma? Coloque aqui. É ressentimento? Coloque aqui. É dúvida? Coloque aqui. Escreva neste papel aquilo que está atrapalhando você de chegar no ponto certo onde Deus quer usar a sua vida. Escreva. Não coloque seu nome, mas escreva aqui, por favor. Escreva. Eu achava muito estranho na Bíblia, quando Jesus chegava perto do cego, do aleijado, e dizia assim: o que você quer? Eu achava uma pergunta meio sádica. O que você quer? Eu sou cego, estou há 38 anos aleijado, o que eu quero? E eles diziam: eu quero ver, eu quero andar. E eu aprendi depois que não era Jesus quem precisava saber, eram eles que precisavam falar. Jesus já sabe tudo que você vai colocar nesse papel. Ele já sabe, mas você precisa ter coragem, ousadia de escrever. Alguns estão com raiva de Deus. Uma pessoa me disse: pastor, eu estou com raiva de Deus, meu marido morreu, meu filho morreu, estou com raiva de Deus. Falei: fala isso para ele. Ele não vai se ofender. Está decepcionado com alguém, está triste, cansado. Escreve, escreve. Esse é o passo de fé. Esse é o cego dizendo: quero ver. Esse é o aleijado dizendo: eu quero andar. Escreva. Não coloque seu nome. Depois você dobra. 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 Depois dá para a banda também, tá? Que aqui também vocês têm que confessar. E coloca aqui, ó, nessas cestas. Enquanto nós cantamos, você vai trazer aqui nas cestas, tá? Traz aqui, sai do seu lugar e traz aqui. Este é o momento para você pedir a Deus: Senhor, sonda-me. Sonda o meu coração, vê se há um pecado, uma debilidade, sonda-me. Depois é o lugar de andar pelo arraial, na humilhação, e dizer: quebranta-me. Quando você trouxer o seu papel aqui, você está nesse estágio: quebranta-me. Humilhe-se, saia das trevas, traga tudo para a luz. Depois você vai chegar lá no pátio, onde você vai dizer: Senhor, transforma-me, transforma-me. Crucifica ali o meu pecado, minha dor, minha tristeza. Depois você vai entrar no lugar santo e vai dizer: Senhor, enche-me com a luz, com o alimento, com a oração, com o incenso. Enche-me. Até que você chega lá no lugar santíssimo e você vai dizer: Senhor, usa-me. Qual é o destino eterno que o Senhor tem para mim? Qual é a missão? Eu preciso de unção, preciso de uma visão, preciso de autoridade, preciso de sustento para isso acontecer. Senhor, neste lugar quero ser usado. Nós vamos cantar. Enquanto cantamos, traga aqui. Depois que todos trouxerem, tá? Entrega para a banda também, para eles também terem um tempo para escrever, tá? Vamos cantar. Escreva e traga aqui. Sonda-me,
quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, oh, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Aleluia, aleluia. Estamos diante da cruz. E diante da cruz nós crucificamos algo. Nós colocamos no Senhor os nossos pesos, os nossos pecados. Crucificamos o passado, os abusos, os traumas, as decepções, as traições, os pecados, as escolhas erradas. Sacrificamos os vícios, todo tipo de vício, pornografia, cigarro, bebida, jogo, trabalho. Crucificamos a mentira, crucificamos a avareza, a imoralidade, o adultério, a falta de perdão, o ódio, o orgulho, a vaidade, o medo. Crucificamos o velho homem e a sua justiça própria. E dizemos: Senhor, trata comigo, trata comigo. Tenha coragem de fazer isso, escreva, traga aqui. Talvez você pense: que valor tem isso? Vai mudar alguma coisa? Vai. A Bíblia nos fala para ter um posicionamento. Quando Deus chamou Abraão, disse para ele que ele teria um filho. Ele tinha 75 anos de idade. E perto dos 100 anos ele ainda não tinha um filho. E ele estava começando a ficar muito preocupado. Falei: como que eu vou ter um filho aqui? Eu não posso mais ter, minha esposa não pode ter. E Deus disse: de agora em diante o seu nome não será mais Abrão, mas será Abraão. Abraão significa pai exaltado, Abraão significa pai de multidões. E o livro de Romanos vai dizer que Abraão creu contra a esperança e chamou à existência as coisas que não são como se já fossem. E eu fico pensando, Abraão indo no comércio e as pessoas dizendo: oi, Abraão, o que você vai querer hoje? Eu falei: não me chame mais Abraão, meu nome agora é Abraão. E alguém dizendo: coitadinho, tá ruim da cabeça, pai de multidões, não tem filho.
e ele vai visitar os parentes, ou os parentes vão visitá-lo. Oi, Abrão, como você está? Não me chame mais Abrão, meu nome é Abraão, pai de multidões, porque o Eterno me deu uma promessa, e agora o meu nome é essa promessa. Chame as coisas que não são como se já fossem, e chame aqui, crucificando tudo que atrapalha, crucificando tudo que atrapalha você de estar pronto para o destino eterno que Deus tem para a sua vida. Nós vamos cantar de novo um pouco. Se você ainda não fez isso, faça como cego, diga eu quero ver, faça como aleijado, eu quero andar, se quebranta, se humilha. É importante para você, Deus já sabe, mas é importante para você tomar uma atitude, uma postura. Vamos cantar um pouco mais. Você ainda tem a oportunidade de colocar aqui. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que sagraste, como ora em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Amém. Usa-me. Amém. Você que escreveu, coloque essas coisas diante do Senhor quando você chegar em casa. Senhor, eu escrevi lá meu pecado, minha dor, meu sofrimento, minha dúvida. Eu coloquei lá. Eu quero pedir ao pastor Leonardo, por favor. O pastor Leonardo é o sacerdote dessa igreja. Aqui estão, pastor, as orações do seu povo, o choro do seu povo, a dor do seu povo, os pecados do seu povo. Os nomes não estão aí, mas lendo esses papéis e orando por eles, o coração do pastor vai sentir a dor e o pecado do coração de suas ovelhas. E o pastor vai ter condições de orar por elas, de planejar por elas, de cuidar delas, tendo essa sensibilidade que o Espírito vai lhe dar a partir do que está escrito. Aqui está o coração do seu povo, suas dores, seus pecados. Como sacerdote do Senhor, você poderá ler cada um. Não tem o nome de ninguém, mas ali está o coração de vocês. E ele, como sacerdote desta casa, vai poder interceder por vocês, lendo, sentindo. Ah, meu povo está sofrendo com este pecado, meu povo está sofrendo com esta luta, com esta dor. E por eles eu vou orar, eu vou representar o Senhor, e por eles eu vou planejar minhas mensagens, meus encontros com essa sensibilidade. Coloque diante do Senhor tudo que precisa ser colocado. E Deus vai levantar pessoas para cuidar de você e cuidar dessas áreas. É assim que Ele faz. Ele nos cura no ambiente profético. Ele nos cura no ambiente de revelação, de quebrantamento. Ele nos cura na comunidade da família de Deus. Desde o caminho da tenda até o caminho, até chegar no Santo dos Santos. Nós trilhamos um caminho de cura e restauração na tenda
Nós pedimos ao Senhor, revela, Senhor, revela o meu pecado, minha luta, minha dor. No caminho do arraial, nós nos humilhamos, nós revelamos a nossa dor. Quando chegamos no pátio, crucificamos ali essas coisas todas. No lugar santo, somos cheios de luz, de alimento, da presença do Senhor, até que somos comissionados no lugar santíssimo para a obra, para a visão, para o projeto, para a missão que Ele tem para as nossas vidas. Faça esse caminho e a sua vida vai mudar, em nome de Jesus. Quero orar por vocês, depois devolver a palavra. Ser o intercessor de vocês nesta hora. Tenho orado por vocês. Estou muito alegre do que Deus está fazendo aqui. E eu creio que Deus tem um lindo projeto para esta igreja. Quero orar por isso. Pai, em nome de Jesus, interceda pelo teu filho, que o Senhor colocou na liderança desta casa, desta igreja, pastor Leonardo. Interceda por ele, por sua esposa, por seus filhos. Interceda, Deus, por sua saúde. Interceda por sua segurança. Interceda, Deus, pelas áreas da sua vida, pelo seu trabalho, pela sua vida financeira, pela sua logística de vida. Ó Deus, interceda por seu ministério. Protege-o do mal, Senhor. Protege do pecado. Protege de enganos. Protege, ó Deus, de pessoas más. Dê a ele discernimento. Dê a ele autoridade, unção e um coração amoroso para cuidar do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Cuida da liderança desta igreja, de todos que ministram nesta casa, que lideram, Senhor Deus. Protege, Pai, da falta de unidade, do pecado. Protege, Senhor Deus, protege a tua igreja, Senhor. Sela a tua igreja contra os demônios, Senhor. E cuida de cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, que corajosamente colocaram nestes papéis seus pecados, suas lutas, suas dores. Ó Deus, agora, neste momento, Espírito Santo, visita cada um, Senhor. Intercedo por eles. Neste momento, toma conta deles, ó Deus. Que eles deixem entrar a tua presença na vida, Senhor. Que haja confissão de pecados. Que a quem está no erro, decida nesta hora abandonar o erro. Abandonar o pecado. Abandonar aquilo que atrapalha, Senhor. Agora, neste momento, que este gesto de depositar aqui este papel seja o gesto da libertação, em nome de Jesus. E, ó Deus, revela a cada um o projeto que o Senhor tem dentro do projeto maior desta igreja. Ó Deus, eu intercedo por eles, cada irmão, cada irmã. Não importa o tempo que eles têm de igreja, quantos anos de vida. Eu intercedo por eles, ó Deus, e como ministro da tua palavra, do teu evangelho, eu os abençoo nesta hora, Senhor. Eu os abençoo, Senhor. E declaro que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o rosto do Senhor brilhe sobre você e que você seja cheio da graça e da paz, em nome de Jesus.